Boa noite, sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma live. Aguardando só um pouquinho aqui, o pessoal tá entrando pra gente iniciar. Hoje o tema aqui vai ser sobre autoestima. Vamos falar sobre autoestima. Então, aguardando só mais um pouquinho pra gente poder estar iniciando aqui a live de hoje. Boa noite, Márcia, tudo bom? Seja bem-vinda. Legal. Isso aí, hoje nós vamos trabalhar aqui sobre autoestima. Vou colocar já o tema aqui. Colocar aqui o tema. Já me fala aí se tá bom o som, se tá bom o áudio aí, o vídeo. Dá um feed, se tiver, coloca um joinha aí, só pra eu saber se tá tudo certo aí. Pra gente poder estar iniciando também. Guardando só mais um minutinho aí pra gente já entrar no tema. Boa noite, Otília, tudo bom? Seja bem-vinda. Tá bom o áudio, a imagem aqui também tá boa. Só pra gente ir testando aqui no comecinho. Oi, Renata, tudo bom? Carol, legal, boa noite. Sejam bem-vindas, bacana, vocês por aí. Já me avisa aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa aí. Conexão tá boa, né, nesse sentido. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. Vamos trabalhar esse tema aí, como é que a gente pode desenvolver, o que é autoestima, quais são os desafios, né, que nós enfrentamos aí com a autoestima, por que é tão importante desenvolver a autoestima. Muitas vezes a gente passa a vida perseguindo a autoestima e muitas vezes não vai passando ano após ano e a estima tá baixa, né? Então a autoestima ela tá baixa. Então a ideia é que a gente possa entender um pouco mais o que é autoestima e como é que se aplica na nossa vida, como é que a gente pode usar isso ao nosso favor, como é que a gente pode trabalhar. Como vocês sabem, a gente vem falando aí todas as quintas-feiras às 20 horas, sempre ligado ao tema de inteligência emocional, entender um pouco mais nossas emoções, entender o que a gente precisa fazer para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar, possa evoluir. Muitas vezes agora nesse momento aí de pandemia, que os desafios são grandes, a quarentena, confinamento, o pessoal tudo em casa. E aí às vezes vem aqueles conflitos, vem algumas brigas, e aí como é que você lida com isso, né? Como é que você trabalha a sua ansiedade? A ansiedade muitas vezes às vezes a gente vê muito, né? Os posts, o pessoal colocando no Facebook, no Instagram, ou amigos, familiares, não vejo a hora de voltar para fazer as coisas, né? Ir pra rua, né? Ir pro shopping, pro cinema, até que agora já reabriu, né? Mas fazer os passeios, visitar os amigos, família, viajar, né? Pra praia e etc. Né? Então muitas vezes a gente fica nessa ansiedade, né? Que as coisas aconteçam logo e quer sair logo da quarentena. O trabalho, lógico que muitos já voltaram, né? Quem não tava, quem tava em home office conseguiu adaptar, mas quem não tá teve que aguardar esse tempo todo. Então, são os desafios, né? Como é que vocês lidaram, né, com a parte emocional nesse momento da pandemia? Como é que você se sentiu nesse momento? E o que pode fazer para mudar, né? Então, a ideia é assim, quanto mais a gente tem consciência sobre nós mesmos, quanto mais nós podemos aprender sobre como nós somos, como nós reagimos, os nossos estados emocionais, quanto melhor a gente tiver essa consciência, melhor são as nossas relações. Então, seja as nossas relações no trabalho, nossas relações em casa, né, com a família, com os colegas, com a sociedade como um todo, né, com clientes, com os pessoal da loja, da padaria. Muitas vezes a gente acaba descontando a irritação, a raiva nas pessoas que estão mais próximas, não necessariamente
seria com ela a questão. Então, esses são os desafios, né? Como é que a gente lida com a nossa parte emocional? Como é que a gente lida com nós mesmos? Então, não é o outro. Nunca é o outro. Por isso que esse tema de autoestima. Porque a questão... Muitas vezes a gente fala que o problema é o outro, né? A gente reclama, né? Que a gente tem que ficar muitas vezes em quarentena. Reclama, né, do governo, ou do Bolsonaro. Ou reclama do chefe porque mandou embora, ou porque falou para ficar em casa, ou então falou para ir trabalhar. Aí reclama do prefeito pelas condições da cidade, ou é o ônibus, é o trânsito. E aí a gente começa a reclamar, né, das coisas, né? Então, ou reclama da esposa, né, ou do marido, dos filhos, porque às vezes não ajuda em casa, ou não ajuda financeiramente, ou não ajuda de alguma maneira. E aí aquela emoção, aquela raiva, aquele sentimento que fica guardado dentro de você acaba soltando, né? E procurando os culpados. E aí às vezes vai achando um culpado ali, um bode expiatório né, e vai dar um tiro ali na pessoa, e sendo que ela não tem nada a ver, né? Só que a gente faz isso não uma vez, né? Uma vez, lógico, faz parte, algumas vezes faz parte, mas muitas vezes se torna algo frequente, se torna um hábito. Quando a gente faz um comportamento muitas vezes, esse comportamento vira um hábito. E aí, quando vira um hábito, você não tem muita escolha, porque você está condicionado dentro daquele comportamento de reclamar, de falar do outro, né? Que o problema é o outro, que é o chefe, que é o colega, que é o cliente, que é o fornecedor, que fulano é mal educado, fulano não respeita, fulano não sei o quê. Ou seja, vai virando uma bola de neve. E aí, quando entra você de verdade, né? Quando entra, qual é o momento que entra a percepção de, peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu estou num caminho que está me ajudando ou estou num caminho que está me atrapalhando? Então, esse é um dos pontos, né? Quanto que a gente assume, né? Nas últimas lives a gente falou sobre protagonismo, né? Sobre você ter o direcionamento da sua própria vida. Então, quando que você assume esse protagonismo de fato? Quando para de reclamar, né, das pessoas e começa a entender realmente o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo, né? O que é essa raiva, né? Como a gente já falou também, as emoções, elas não têm elas não são negativas, né? Ela se torna negativa quando ela é colocada num momento ruim, né? Não, por exemplo, a raiva. A raiva é uma emoção que é ligada à ação, a movimento. Só que a raiva, né, muitas vezes vai diante do filho, né, ou diante de alguém, um colega, um funcionário, ela pode estar mal colocada. Agora a raiva, para você levantar da cama, por exemplo, e procurar emprego, ou criar um novo negócio, ou ir falar com a pessoa lá que você está engasgado, mas não fala. Então, às vezes a raiva ela é bom, ela vai... Ou a raiva, na hora que você está na fila da, do posto de saúde lá, que não está sendo atendido, você vai lá e fala, às vezes, né, não é da melhor maneira, mas pelo menos acaba resolvendo a situação. Então, como é que você direciona essa sua emoção? Então, a raiva ela é positiva também. Todas as emoções, elas têm o seu aspecto positivo. A questão é como é que a gente está usando isso. O quanto que nós temos consciência do que está acontecendo nas nossas emoções. Você percebeu, por exemplo, quais foram as emoções ou as emoções que você vivenciou hoje? Você consegue perceber isso? Como é que foi de manhã? Fazendo uma autoavaliação agora, que é 20 horas, 9 minutos, né? Já passou uma boa parte do dia. Você consegue avaliar como é que foi? Quando você acordou, né? Como é que estava o seu estado emocional, o seu ânimo? Você já acordou com preguiça? Você já acordou animado? Você já acordou reclamando? Você consegue perceber isso? E aí depois, de repente, passando o dia, né, na hora do almoço, como é que você estava, parte da tarde, comecinho agora da noite. Você foi percebendo, como se fosse... Hoje eu estava com... Tava aqui o rapaz aqui da internet, a gente estava trocando aqui para fibra, e aí ele me mostrou no computador aqui o gráfico da oscilação, né, do sinal. Quando é o cabo, não sei se eu vou explicar direito, né, mas quando é o cabo tem uma oscilação maior, né, e a fibra não, a fibra mostrou era uma linha só, tipo, quase não tinha nenhuma oscilação. Vamos ver como é que fica aqui a conexão, né, que eu mudei hoje. Como é que fica ali a conexão? Então ele me mostrou lá, tava retinha, né? Então a gente consegue perceber como é que estão as nossas oscilações emocionais. A gente consegue perceber, começa a testar
estabilizar, ou a gente está sempre naqueles altos, o pico lá, depois cai, depois sobe, cai, e fica naquela, e a gente não entende o que está acontecendo. Ou você procura, lógico, vai ter as suas oscilações normais, mas é uma oscilação mais curta, ou é uma oscilação muito longa. Né? Que nem aqueles aparelhos também, né? Quando a pessoa está cheia daqueles sensores lá no hospital, aí fica no coração também, medindo os batimentos cardíacos lá. Sabe, como é que você mensura isso? Como é que você mede isso? Quanto que você percebe? Caramba, eu tô com raiva, eu tô ansioso, tô comendo demais. Consegue perceber isso? Ou simplesmente vai, né? Vai vivendo, vai reclamando, vai animando, né? E o dia vai passando e aí você nem entende o que está acontecendo. Mas você para pensar como é que você tá, como é que tá o seu estado emocional. Então esse é um dos pontos aí da autoestima. O quanto que você, o primeiro passo é quanto que você olha para você mesmo, ou você simplesmente está vivendo um dia de cada vez, ou vai vivendo, vai fazendo as suas experiências, o seu trabalho, os seus relacionamentos, mas você está reparando, tá medindo as suas emoções, como é que ficou o seu estado de humor hoje? É. Você reparou? Se reparou, coloca um joinha aí, só para eu saber se está claro o que eu estou falando aqui, se faz sentido para vocês. Conseguiu reparar isso? Conseguiu perceber como é que estava esse gráfico aí dos seus estados emocionais? Coloca aí. Wilton, tudo bom, Wilton? Boa noite. Vanessa, tudo bom? Leandro, tudo bom, Leandro? Elisete, Marquinho, Bara, tudo bom? Sejam bem-vindos aí. Vão divulgando também, aperta aí o aviãozinho aí, compartilha, chama os amigos para participar também. Em algum momento aí que fizer sentido, dá um print a tela aí, divulga nos stories também, para chamar as pessoas, divulgar mais o conteúdo. A ideia é sempre trabalhar essa parte da inteligência emocional. Então, o que é autoestima? Né? Primeiro a gente entender o que é o estima. Né? Então, estima tem a ver com o quanto que você valoriza o outro, o quanto que você se afeiçoa ao outro. Tem a ver com amizade, com afeto, né, com estimar. Tem a ver com valorizar, o quanto que você dá valor às pessoas. Então, muitas vezes, nós recebemos muita estima dos outros. Né? Então, buscamos por exemplo, no trabalho, a gente busca o reconhecimento, né, do chefe. Inclusive, estava vendo um dos gráficos, esse é um dos principais indicadores que faz uma pessoa sair da empresa. É a falta de reconhecimento, a falta de ser estimado, né, de ser valorizado pelo seu chefe, pelo dono da empresa, por colegas. Então, estima é isso, é o quanto que você valoriza o outro ou o outro valoriza você. Então, muita gente passa muito tempo na nossa vida buscando essa valorização. O que o Carl Rogers, um psicólogo americano, ele fala muito sobre a consideração positiva, que é o quanto que a gente busca essa consideração, esse afeto do outro. O quanto que isso vem desde de bebê. Né? O bebê ele busca esse afeto, ele busca essa consideração, né, dos pais. Então ele vai avaliando quando a consideração é positiva e quando a consideração é negativa. Ou seja, não tem a consideração. Só que a criança ela aprende, dependendo do ambiente que ela vive, e isso está ligado diretamente à ansiedade. Se a criança ela vive num ambiente onde ela tem uma consideração positiva incondicional, ou seja, os pais amam ou demonstram afeto, não importa o que a criança faça, ele vai repreender, ele tem que colocar limites, né? Isso aí é altamente importante. Agora ele não fica jogando, olha, se você chorar, o papai ou a mãe não vai mais gostar de você, ou não vai mais te considerar, ou você não vai mais ter tal coisa. Ou seja, fica nessa moeda de troca. Então, quando começa a trocar muita coisa, se você não for bem vai ficando mais velho, não for bem na prova, você não vai ganhar tal viagem, ou não vai acontecer tal coisa. Então, assim, tem que colocar os limites, isso é essencial, isso ajuda a organizar a mente da criança. Só que o problema é quando coloca essas condições. Então a criança ela acha que se ela não for bem na prova, ela vai perder o amor dos pais, vai perder o afeto. Ou se ela não arrumar a cama, ela vai perder o amor. Então, e aí isso vai gerando ansiedade.
Então a nossa ansiedade, ela vem muitas vezes lá de trás. Então é a busca desse afeto, é a busca dessa consideração do outro. E isso vai passando ao longo da vida, né? Então a gente se torna esse adulto que vai buscando a consideração dos outros. Então num casamento, você precisa, aí depende do seu, na PNL a gente chama, tem os canais, né, representacionais, então tem pessoas que precisam ouvir que você me ama mesmo, mas precisa falar que ama, outro precisa, né, ter o calor ali, o abraço, o outro precisa demonstrar com um presente, mostrar alguma coisa para mostrar que ama, ou seja, a gente busca o tempo todo essa consideração, que o outro nos reconheça, que o outro nos valorize. E aí o que acontece? Se lá no passado, lá atrás, você criou num ambiente onde teve essa consideração positiva, que é incondicional, você vai. Você sabe que é amado, então você não precisa mais ficar buscando esse reconhecimento o tempo todo. Agora, se você sente ou não foi bem estruturado nesse momento, muitas vezes vai ficando essa moeda de troca. Então, se você me ama, me dá um momento. Se você gosta de mim, faz alguma coisa ali. Me fala que gosta de mim. Ou seja, precisa o tempo todo estar provando que gosta. Né? Por quê? Para a pessoa perceber que ela é amada, que ela é considerada. Então isso aí é ligado à estima, né? Então a gente vai buscando essa estima. Isso faz parte da vida, né? A gente tem que buscar, lógico, conviver, estar em ambientes com pessoas que nos estimem também, que nos reconheçam. O problema é ficar preso a isso, é ficar preso a ter essa condição. E aí nas empresas isso é muito comum. Se o meu chefe ele não me dá no elogios, não me reconhece, ou por palavras, ou por aumento, ou por promoção, ou por mais trabalho, por desafio, eu não vou me motivar. Então eu não vou dar o meu melhor no meu trabalho. Por quê? Porque eles atrasaram o salário, então por que eu vou reduzir meu salário, por que eu vou me esforçar mais? Agora eu tô em casa, por que eu preciso começar no horário? Não vou, né? Eu vou fazer ali de algum jeito, né? Vou entregar para não reclamar, só que vai fazendo de qualquer jeito. Então muitas vezes é o que? Vai buscando, vai esperando. Agora, quando o outro me reconhece, aí eu me motivo. Quando o outro me valoriza, aí eu me entusiasmo. Percebe? E aí a vida ela vai sendo nessa dependência, né? A gente espera sempre essa dependência, e isso vai gerando ansiedade e vai gerando esse ciclo. Vai gerando esse ciclo e vai voltando. E se tem reconhecimento, está motivado. Se não tem reconhecimento, está desmotivado. Consegue perceber isso? Tá claro aí, pessoal? Faz sentido para vocês? Se tiver, coloca um joinha aí para saber se tá ok. A Utila escreveu aqui várias oscilações durante o dia. Legal, importante essa percepção. Legal por quê? Porque primeiro, pelo menos você está percebendo essa oscilação. Né? Muitas vezes a gente passa essa oscilação, até sente essa oscilação, só que não cria consciência que está oscilando, que está mudando. Então, quando você começa a perceber, a monitorar isso, você aí, que esse já é uma grande dica para você melhorar, para você mudar, é essa percepção. Que o Timothy Gallwey fala, que é considerado o pai do coaching, né? Ele fala dessa auto-observação, quanto que você se observa. O Santo Agostinho também, no final do dia, ele pegava lá o diário dele e escrevia como é que ele foi no dia, o que ele aprendeu, o que ele precisa melhorar, o que não está legal. Ou seja, o quanto que a gente está consciente disso. Se não tiver essa consciência, sabe, a vida vai passando, as coisas vão passando e não muda. Aí fica esperando mudar a pandemia, né, o país, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de marido, de esposa, de casa, de cidade. Quando eu mudar de emprego, aí eu vou mudar, eu vou melhorar. Né? Quando eu mudar de cidade, eu vou melhorar. Quando eu mudar de casamento, ou de relacionamento, aí eu vou melhorar. Quando eu fazer a faculdade, aí que eu vou ter bastante conhecimento, aí eu vou mudar, eu vou melhorar. Ou seja, a gente vai colocando essas condições. Quando acontecer tal coisa, eu vou mudar. E aí esse é o grande equívoco. Colocar essas condições que se não acontecer isso, eu não faço aquilo. E o tempo todo, se você começar a reparar, o tempo todo a gente faz essas condições. A gente coloca essas condições. Né? Se você fazer isso, eu faço aquilo. E vai fazendo essas trocas, seja na sua casa, né? Seja no trabalho, seja com relação a estudo. Percebe? Então,
quanto que você se reconhece, se valoriza. E esse é o ponto aqui que a gente vai focar bastante hoje aqui. Tudo bom, Elisa? Bacana. Entrando aqui também. Leandro Constantino. Paty, tudo bom, Paty? Faz muito sentido. Legal. O Ito aqui, professor, minha filha está com alguns problemas na escola. Percebo que ela tem medo de tirar notas baixas e travar nas provas. Como eu trabalho isso com ela? Medo de tirar notas baixas. E que medo é esse, né? Da onde que vem esse medo? Né? O medo ele vem da exigência, né? É que eu preciso passar. Então, o primeiro problema é a cobrança. A cobrança, e às vezes não necessariamente sua ou da mãe, mas às vezes é a cobrança que ela mesma se colocou, que o professor coloca, né? Que é, você tem que passar, porque se você não passar, antigamente, né? Se você não for bem na prova, vai colocar a mega mão lá, pega lá a régua e dá aquela na reguada ali, né? Eu não passei por isso, minha mãe acho que também não, minha mãe acho que não passou, mas é época dos avós, né? E aí passava por isso mesmo, né? Então isso o Jung chama de inconsciente coletivo, e a gente vem gravando isso, os medos, né? Os perigos. O medo ele existe, como a gente falou de outros vídeos também, em outros lives, o medo existe por uma proteção. Então a gente sente o medo porque a gente tem um perigo, né? O Homem das Cavernas ele tinha medo e o medo era bom. Por quê? Porque que tinha tigres, ursos lá que queriam devorar ele. Então ele tinha medo. E o medo fazia com que ele ou atacasse ou fugisse. Né? Então o medo ele é importante, ele nos protege. Então de alguma maneira ela acaba se protegendo. Porque tem uma exigência, tem alguém cobrando ali, ela tem que atender, ela tem que fazer. E é interessante porque isso vai crescendo ao longo da vida. Né? Então esse medo de eu preciso ir bem na prova, eu preciso passar de ano, eu preciso arrumar um quarto, eu preciso passar no vestibular e passar numa boa na USP ou numa faculdade federal, eu preciso bater as metas da empresa, né, de vendas, eu preciso vender tanto, eu preciso isso, e esse eu preciso, ele vai gerando ansiedade. Então, deixa eu falar do Horus aqui de novo, deixa eu ver o que o pessoal colocou. Leandro top, legal, Leandro. O Wilton aqui, eu travo com medo de eu e minha filha esposa brigar com você, você e a sua esposa brigar com ela, né? Então, e o medo, ele pode ajudar a brigar mesmo, né? Porque às vezes é isso que tá na sua mente, ela trava. Leandro, chumbo trocado, por aí mesmo. Cobrança, varinha de marmelo. Varinha de marmelo. Era palmatória, é isso? Palmatória. Tudo bom, Elaine? Seja bem-vinda. A parte aqui, meu pai passou por isso, então. E aí esse medo, né? Esse medo, ele vai travando o nosso comportamento, as nossas atitudes. Por que isso acontece, né? Antes de falar de novo, quem entrou agora, vai chamando os amigos, vai compartilhando, vai trazendo mais pessoas aí pra gente aumentar o número aqui, aumentar o alcance também da galera aqui para acompanhar. Então o tema, para quem entrou agora, a gente está falando sobre autoestima, como elevar a autoestima, falando um pouco sobre os medos, sobre a questão da estima, o fato daí que a gente busca esse reconhecimento dos outros e não se reconhece. Então autoestima é reconhecer a si mesmo. Reconhecer o eu que habita dentro de você. Então o Rogers ele fala que nós temos aí o eu, que eu falei já na live passada, né? Tem o eu real, que é o eu organísmico, né, do organismo, que é quem você é, que é a sua personalidade, num aspecto mais profundo mesmo, mas são as suas características, os seus talentos, as suas aptidões, as suas facilidades, o Rogers fala que não só o ser humano, mas as plantas também têm esse eu real, e dentro desse eu real tem o potencial de crescimento. Então nós podemos crescer. Então a árvore, a semente, né, da macieira, ela carrega dentro dela uma potência de se tornar uma grande macieira e frutífera e etc. Então tem o potencial de crescimento. O animal também tem esse potencial de crescimento. Todo ser, né, vivo aí tem esse potencial de crescimento. Então o ser humano também tem isso, não só biológico, mas também psicológico. A gente tem um potencial de crescer de forma psicológica, a gente cresce. De fato, a gente cresce também, né? Só reparar quando você era
quando era criança, quanto que você aprendeu, quanto que você cresceu e quanto que você amadureceu. Então, nós temos esse potencial de crescer, só que muitas vezes a gente precisa desse ambiente propício também que ajude, a planta precisa o solo fértil, precisa do sol, precisa do vento, da água, precisa dos elementos ali, para que a planta, para que a macieira ela se torne de fato uma macieira. O animal também precisa de algumas mínimas condições para poder crescer e se desenvolver. O ser humano também, naturalmente, precisa das condições para crescer e se desenvolver. E às vezes ele não tem isso no pai, mas se eu não tive esse cuidado, esse carinho dos pais, então eu não vou crescer. Isso varia muito, depende muito de cada pessoa, né? Mas lógico que você vai crescer, só que às vezes cresce, não quer dizer, às vezes a pessoa, sabe, se torna um mega empresário. Só que às vezes todas as conquistas que ele vai buscando é simplesmente formas de compensar o afeto que ele não teve lá atrás. Mas tudo bem, mas ele cresceu, tudo bem. Ele vai crescer, porque ele guarda dentro dele o potencial de crescimento. Então o Rogers fala que existe esse eu real, que é esse eu interno. E existe o eu percebido, que é o que ele chama também de autoconceito. E esse autoconceito ele é construído através da sociedade, das influências, dos nossos pais, do que a gente, das regras, né, do que é certo, que é errado, que isso é importante, faz parte da socialização. A criança se socializa, ela entra na escola, tem as regras da escola, em casa tem as suas regras, dormir tal horário, escovar os dentes, tomar banho, fazer a lição, na escola também tem as suas regras, vai crescendo, tem as suas regras na empresa. Então a gente vai construindo esse autoconceito de como é que eu me percebo, como é que eu sou. A questão é que a gente, dentro dessa questão do autoconceito, do eu percebido, nós somos rotulados. Então, criam-se rótulos através de comportamentos. Então, por exemplo, você está com preguiça, por exemplo, né, ou de repente mais novo, está com preguiça, e aí chega um outro é preguiçoso. Então, um comportamento se torna a sua identidade. Então, isso vai colocando na caixinha do eu percebido. Desde cedo, vai colocando lá, é preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Então você passa a entender que você é uma pessoa preguiçosa. E acaba se comportando mais vezes como preguiçoso, porque você, eu sou preguiçoso, então o que um preguiçoso faz? Qual é o comportamento de um preguiçoso? Ou então desorganizado, sou desorganizado. Por quê? Porque minha mesa está uma bagunça, ou minha cama está uma bagunçada, minhas coisas estão tudo bagunçadas, e aí chega um outro, nossa, você é bagunceiro, hein? Desorganizado. E aí a pessoa fica nesse estágio da desorganização porque ela acha que ela é desorganizada. Então, existe dentro dela um potencial de organização também. Existe dentro de todo mundo um potencial de organização. Só que no eu percebido, ela é desorganizada. Ela se acha desorganizada. Ela pode até ter comportamento de organização, mas ela se vê como uma pessoa desorganizada. Então, por mais que ela se esforce, ela vai estar se sabotando. Ela vai estar se desorganizando. Por quê? Porque se ela tiver uma casa organizada, um trabalho organizado, um relacionamento organizado, isso vai contra quem ela é. Ou melhor, quem ela acha que é. Sócrates falava, né? O famoso só sei que nada sei, né? E existem tantas pessoas que acham que sabem. Ele investigou os ditos, que as pessoas que falam que se conhecem, né? Era um poeta que falava era um grande poeta, um orador era um grande orador, um artesão era um grande artesão. Então ele começava a questionar essas pessoas para saber se de fato elas eram grandes sábias, né? Ou grandes personagens dentro do talento dela. E depois dos questionamentos ele começou a perceber que não é nada disso. A pessoa, lógico, tem um conhecimento, mas ela acha que ela é muito mais do que ela de fato é. Tudo bem, faz parte isso também, só que às vezes a gente vai se distanciando, se descolando de quem nós somos cada vez mais, de acordo com as normas sociais, de acordo com os rótulos que os outros vão embutindo. Então você vai mal na escola, como eu já falei também em lives anteriores, na quinta série aí, se tiver alguém da época da escola aí, eu vi que ela entrou, minhas notas eram bem ruins. Era considerado medíocre. Né? E a professora falou, Daniel, uma vez ela viu lá meu boletim lá com 8, nota 5, ela falou, Daniel, você é medíocre. E 5 é média, né? Medíocre. Eu falei, que isso, professor? Medíocre? Medíocre é mediano, fica na média. Então,
E aí eu fiquei com esse medíocre na cabeça. Falei, caramba, eu sou medíocre mesmo? Tá bom, acho que é, né? Porque minhas notas são tudo médias, né? E eu fiquei com esse medíocre na cabeça. E aí esse medíocre me acompanhou na escola, me acompanhou na faculdade também, de psicologia, e a faculdade eu passei todos os semestres, né? Não peguei nenhuma ADP, mas ficava de exame praticamente, não, todo semestre ficava de exame, pelo menos uma matéria. E sempre na média, sempre na média. Minha meta era chegar na média, passar 7, era 7. Vamos chegar na média lá. E aí, eu ficava chegando sempre no 7. Por quê? Porque era o que eu era. Eu entendia que era medíocre. E aí até que, o que fez mudar a chave, né? Foi quando surgiu um convite para eu dar aula em faculdade. E aí eu ficava, mas como assim dar aula em faculdade? Mas eu sou um aluno medíocre, eu tenho um conhecimento medíocre, e eu estudo só para passar, como é que eu vou ensinar para os outros? O que eu vou ensinar? E aí eu até no dia da entrevista, quando eu fui fazer entrevista na faculdade com o professor, tinha 24 anos, hoje eu tô com 38, e tinha 24 anos, e aí o coordenador, ele gostou de mim de alguma maneira, né? Teve a indicação também. E aí ele falou, Daniel, legal, você, quinta-feira, eu fui numa sexta-feira, na quinta da semana seguinte já ia começar a dar aula. O Wilton, ele era uns alunos aí, tudo bem que foi mais pra frente, né? Não foi no meu início. E aí ele falou, ele falou assim, Daniel, e a gente era recém-formado em psicologia, não tinha nem a pós, mas ele falou assim, não, tudo bem, entra aí, mas já se matricula na pós. Aí eu já comecei e me matriculei na pós. E aí o que acontece? Com vergonha, com medo, foi indo, a gente foi fazendo as aulas, tudo. Mas naquele momento foi que eu percebi que, Daniel, o medíocre agora não é mais suficiente, você vai ter que fazer diferente. Aí eu me coloquei em prova, né? Eu imaginava, eu tinha até falado até um pouco antes, falava, não, eu quero ser professor, assim, mas depois dos meus 40, sei lá, 50, agora não, né? Pô, 24 anos, dar aula agora, o que eu tenho de conhecimento? Mas ele me falou, Daniel, mas você já é psicólogo, você vai dar aula para as pessoas que não são psicólogos, né? Então, você vai falar de psicologia, então você vai saber um pouco mais do que eles. E aí eu me enchi de coragem e fui, né? E aí, lógico, agora eu preciso melhorar, preciso amadurecer. Que a paz escreva aqui, bom que a gente amadurece. Pois é, que nem a árvore amadurece, a macieira amadurece, os animais amadurecem, a gente amadurece. Então não quer dizer aí, Wilton, que a filha não vai bem às vezes na prova, que ela no meu caso, né? Mas, no meu caso, né? Que é medíocre, mas existe o potencial dela de se tornar uma Einstein, digamos assim, né? Ou ir muito melhor e se estimular em algum momento da vida. Eu fui começar a me estimular com 24 anos para estudo. Até então, eu fazia obrigação. Então é isso, sabe? É o eu percebido e o eu real. Quanto mais ele tá. E aí o que acontece? Existe potencial dentro de mim de crescimento, de amadurecer na questão de estudo, de se esforçar, de buscar a alta performance. Só que eu não me via dessa maneira, porque, né, aconteceu uma série de coisas na vida que foi fazendo os comportamentos, notas baixas e etc. E eu achava que não era, eu não tinha um alto QI. Né? E aí você começa a mudar, você começa a se estimular. Então existe potencial dentro de todo mundo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Antes eu vou contar uma história pra vocês, talvez vocês já conhecem, né? O Wilton aqui virou professor top. Legal, agradeço, Wilton. Leandro, estou super me entendendo, legal. Bacana. Boa noite, Camilo, Marcos, boa noite. Márcia, que eu passei por isso. Fiquei travado em matemática, pois levei palmatória de uma professora particular, minha mãe, achando que eu iria aprender e acabei travando. Pois é. Então é os medos aí que vai paralisando. Porque quanto mais a gente se conhece, mais fácil é superar esses medos. Tira aqui, eu percebido e eu real, top, legal. Bem, vocês provavelmente conhecem a história da águia e da galinha. Conhece a história da águia e da galinha? Acho que é uma história uma fábula bem conhecida aí. Se conhecer, coloca um joinha só para saber se você já conhece a história da águia e da galinha.
né? Mas mesmo assim eu vou falar porque tem a conexão aí com a nossa mensagem aqui, para falar do eu percebido e o eu real, e essa questão da potência que existe dentro de nós. Então, era uma vez, né, um camponês que estava buscando algum pássaro ali e achou um filhote de águia. E aí ele pegou esse filhote de águia e levou lá para a chácara dele, para a fazenda dele, e colocou a águia junto com as galinhas. Ficou lá, os filhotes, né, também, as galinhas lá, os pintinhos, ficava lá. E aí a galinha, a águia que era, né, que foi tratada como galinha ali, ficava ciscando, né, ela era meio desengonçada porque ela tinha as asas um pouco maiores, né, as garras também, então meio desengonçada, mas ela foi se adaptando. Ela foi se adaptando e foi, né, comendo milho lá, o grão de milho, o resto de comida, as coisas que tinha lá, ela foi se adaptando com isso. E o tempo foi passando, passaram-se 5 anos, e depois desses 5 anos apareceu um naturalista. E aí o naturalista, ele olhou, ele chegou lá, conversou com o camponês, e aí, beleza, como é que você tá, não sei o quê. E aí o naturalista chegou, foi conhecer lá os pássaros, as galinhas lá, e aí olhou e falou, ué, essa aqui não é galinha não, isso aqui é águia. Aí o camponês, não, eu sei que é uma águia, mas ela foi criada como galinha, agora ela é uma galinha. Ele, não é não, isso aqui é uma águia e ela sempre vai ser uma águia e um dia ela vai voar. Aí o camponês falou, você tá doido? Não é nada, isso aqui é uma galinha e vai ser galinha pro resto da vida. E aí o naturalista falou, bem, então vou provar pra você aí que ela é uma águia. Ela tem um coração de águia e ela vai voar. E aí o camponês falou, isso eu quero ver. E aí o naturalista pegou a águia, tirou ali do chão, colocou a águia e falou, águia, eu sei que você é uma águia, que você, não foi exatamente isso, mas eu sei que você é uma águia e você pode voar, então voe. Aí a águia ficou lá no braço dele, e eu fico olhando para as galinhas, ciscando. E aí a águia saiu do braço dele, foi lá e ficou ciscando também. Ficou ciscando e aí o camponês falou, tá vendo? Falei pra você que isso aqui é uma galinha. Aí o naturalista falou, amanhã vamos fazer esse teste de novo. E aí passou o dia seguinte, o naturalista pegou a águia, levou pro telhado, um lugar um pouco mais alto, e falou a mesma coisa. Águia, sei que você é uma águia, você pode voar e voe. Aí a águia olhou para baixo, viu as galinhas ciscando, saiu de lá e foi próximo das galinhas. E o camponês dando risada. Eu falei pra você que isso aqui é uma galinha, isso aqui não é águia mais não, isso aqui é galinha. E aí o naturalista falou, espera, amanhã vamos fazer um novo teste. Dia seguinte, aí eles foram para o alto de uma montanha, bem mais alto, né? O alto de uma montanha. E aí o naturalista pegou a águia, ergueu a águia e falou, águia, eu sei que você é uma águia, então voe. Aí a águia ficou tremendo ali, não voa não. Aí o camponês já falou, não tem jeito não, é uma galinha. Aí o naturalista respirou fundo, ele olhou para cima, aí tava um sol lindo, né? Aquele clarão do sol, o vento, né? Tava um vento bom, bacana também, uma imensidão, né? Não tinha nuvens, imensidão ali, céu azul. E aí o naturalista, ele não falou mais nada pro camponês, nada. Mas ele pegou a águia, colocou a águia em direção para o sol. Colocou a águia em direção ao sol. Ele respirou fundo, encheu o peito e colocou a águia ali, olhando para o sol, sentindo o vento,
estando naquele momento presente. E aí, de repente, a águia sentindo aquele sol, o vento, ela abriu as asas. Estufou o peito, abriu as asas e voou. E aí ela voou e voou alto, bem alto. Toda com a sua... Toda a seu glamour ali da águia. Ela voou muito alto. E não voltou mais. E aí naquele momento ela percebeu que era uma águia. E que vivia uma vida de galinha. Presa, amarrada, limitada. Achando que era uma galinha. Mas ela não sabia que era uma águia. Ela não sabia que tinha todo esse potencial dentro dela. Ela vivia com aquilo que os outros passaram para ela. Uma vida ok, tinha comida, né? Tinha uma certa segurança, mas vivia como uma galinha. Ela não usava o potencial porque ela nem sabia que tinha esse potencial dentro. Então assim somos nós. Temos esse potencial dentro, mas a gente não usa, a gente se limita. A gente vive de acordo com o que os outros falam que a gente tem que fazer. Os pais falavam, tem que fazer isso, e você foi seguindo, você era um bom filho, você seguiu as regras de casa, você seguiu as regras da escola, você seguiu as regras do trabalho, você seguiu regra pra caramba, você é ótimo em seguir regra. O que isso te torna? Uma galinha? Ah, Daniel, não tem que seguir regra? Claro que você tem que seguir regra. Se não seguir regra, a gente não vive em sociedade. Mas o quanto que você se aproxima daquilo que você é. O quanto que você conhece a si mesmo. O quanto que você segue a frase de Sócrates, conhece a ti mesmo. Torna o autoconhecimento uma obsessão, uma ambição de vida. Porque é lá que existe o potencial. Não sou eu, Daniel, que eu vou fazer um passe de mágica e você vai virar águia. Não é. O papel, né, por exemplo, do psicólogo, do coach, do mentor, conselheiro, do professor, dos pais, do líder, não é falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Lógico, faz parte, são as regras. Mas o verdadeiro potencial não está em falar para o outro o que ela tem que fazer, mas em facilitar. É colocar a pessoa de frente para o espelho e ver que ela tem o potencial ali dentro, que ela tem o talento ali dentro, que ela pode se tornar uma aluna nota 10, pode se tornar um profissional nota 10, um marido, uma esposa nota 10, pode ser um jogador nota 10, pode ser um estudioso nota 10, pode ser o que você quiser nota 10. Mas isso não vai vir de estudo. O estudo ajuda, claro, ele facilita, mas só isso não resolve. Você pode estudar, fazer os melhores cursos, com os melhores profissionais, mas se você não se conectar com você mesmo, você vai ser um personagem do mundo do outro. Talvez até bem sucedido, mas vai sentir sempre aquele vazio dentro de você mesmo, que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Você. Porque você se modelou tanto no mundo, se adaptou tão bem no mundo, que esqueceu da pessoa mais importante, que é você mesmo. E isso é a autoestima. É essa capacidade de se conectar com você mesmo. O quanto que você se conecta com você mesmo, o quanto que você percebe a si mesmo. O papel, como falei, do coach, do mentor, do psicólogo, do terapeuta, do líder, do pai, da mãe, é facilitar, é deixar o potencial se desenvolver. Assim como a planta, como o grãozinho de feijão, você não fala, vai feijão, vai, cresce, nasce, vai. Não é assim. Você cria um ambiente e espera.
Espera, o feijão vai brotar, ele vai nascer. A árvore vai nascer. Confia. Gente ansioso, impaciente, não confia. Confia no outro. Se você quer ajudar alguém, confia. Confia que ele tem o potencial para crescer. Confia que você tem o potencial para crescer. Estude, sabe? Se aprofunde, faça curso, faça tudo isso. E ao mesmo tempo, sempre olhe para dentro de você mesmo. Pergunte se faz sentido. Faz sentido isso? Faz sentido isso que o Daniel está falando? Ou o Daniel está falando coisas que não faz sentido para mim? Se não faz sentido, não faz sentido. No primeiro momento, não concorda e nem discorda. Observa. No coach a gente fala isso. Observa. Para de concordar e para de discordar. Observa. Observa se faz sentido para você. Observa se isso faz parte do seu mundo. Se isso se conecta com você. Não adianta você seguir um monte de receita. Olha, você tem que acordar às 4 horas da manhã. Você tem que fazer meditação. Você tem que fazer a caminhada, fazer atividade física. Você tem que fazer trabalho. Você tem que arrumar as casas. Você tem que fazer isso aqui, blá, blá, blá. Uma lista de 500 mil coisas. Entendeu? Você pode fazer isso a lista, você pode fazer as suas atividades, mas pergunta se isso tem a ver com você. Dessa maneira, desse jeito, desse formato. Ah, Daniel, então eu tenho que criar essas regras, esse planejamento? Não, não é isso. Cria isso. Só que avalia se isso tem a ver com você, se faz sentido. Não adianta acordar cedo e não fazer nada. Não adianta fazer muita atividade física e, sei lá, não ajudar na sua casa, não ter um bom relacionamento com a esposa, com o marido, com o filho. Ah, mas eu estou fazendo atividade física. Não adianta você desenvolver educação financeira, ser um ótimo administrador, mas em outras áreas está um caos. Ah, Daniel, então o que eu tenho que fazer? Você precisa se conhecer. Como é que se conhece, Daniel? Se observando. Observe o que está acontecendo com você. Estude. E observe ao mesmo tempo. Veja o que faz sentido. E você vai mudando, vai modelando. Vai criando o ambiente para você crescer. Quem tem que criar esse ambiente? Agora. É você. Os outros ajudam, facilitam. Os melhores profissionais são aqueles que facilitam. Não são aqueles que ficam dando um monte de receita para você fazer. É aqueles que facilitam. Pode até dar receita, mas tem que facilitar. Tem que ajudar você a se desenvolver. Você tem que criar as ideias, você que tem que tomar a decisão. Não o outro tomar a decisão por você o tempo todo. Você que tem que tomar a decisão. Você pode se aconselhar com os outros, mas a decisão final é sua. Se aconselhe com os outros, mas a decisão final é sua. Senão você vai estar sempre vivendo como galinha. E não como águia. Faz sentido, gente? Nem li o que vocês escreveram aqui, vamos ver. Ah, o Dani, tudo bom, Dani? Autoconhecimento é tudo. Jesus fala, né? Fora da caridade não há salvação, né? E também, né? A gente pode falar também que fora do autoconhecimento não tem salvação. Então, assim, a resposta está dentro de nós. Não está fora. Não adianta, sei lá, entrando no mundo, aspecto religioso, ir na igreja, no centro, querer trabalhar a sua religiosidade, tudo, e externamente, mas internamente não tá. Seguir um monte de rituais, um monte de procedimentos, até da oração, tem que fazer oração assim, tal, porque a cabeça tem que ir pra cá. Pode até fazer, mas não é isso, sabe? Você tem que se conectar com você, né? Com Deus, mas é a conexão com você que é o que se conecta com Deus. Não é o seu ritual, não é a mão pra cá, a mão pra lá, entende? Então a gente fica muito na regra, muito no passo a passo ali, que foi quando eu comecei, por exemplo, da aula. Né? Eu fazia as aulas, fazia os slides, eu seguia o slide, não. E aí eu comecei a perceber uma época que eu não me conectava com as pessoas, eu me conectava com os slides. Eu dava fazia aquelas aulas bem técnicas, bem ordenadas. Mas aí chegou um momento que eu falei, peraí,
tem alguma coisa errada aqui, mas não é o slide, é a forma como eu faço. Eu preciso escutar mais pessoas, preciso ouvir mais, o que, que elas estão dizendo. E aí eu comecei a adaptar, e isso eu vi que funciona. Funcionou pra mim. Não quer dizer que você tem que fazer assim, mas funcionou pra mim. E eu comecei a me motivar mais, me envolver mais, e, sabe? E hoje eu me cobro ainda nos aspectos, mas menos. Por quê? Porque eu entendo que não é. Eu escrevo um roteiro aqui, escrevi um roteiro aqui, né? Eu escrevo sempre um roteiro. Mas eu nem li, às vezes eu li uma parte do outro, mas nem li. E tem metade aqui que eu escrevi que eu não falei. Metade aqui. Que eu não falei. E outra metade eu nem escrevi. Fiz no computador, depois passei com papel. Outra metade eu nem escrevi. Porque eu sei que não funciona assim. Não funciona assim. Funciona quando você começa a ouvir a intuição, né? Isso é a percepção de alguma maneira, né? O que, que você deve falar através do que alguém comentou aí. Por exemplo, a Dani comentou, eu já fui lembrando de alguma história, entende? Então, às vezes alguém fala alguma coisa e aí eu lembro. E aí eu falo, bem, é verdade, isso tem a ver com isso que tem a ver com o tema, que tem a ver com a autoestima. A gente cria essas conexões, então confia mais nesse potencial. Estude, faça roteiros, mas não fica preso ao roteiro, sabe? Conecta. E aí você vai perceber que vai fluir muito mais o seu relacionamento, o seu trabalho, suas escolhas, as dúvidas que você tem. Vai fluir mais. Por quê? Porque está se conectando com você mesmo. Papel, como falei, papel do coach, psicólogo, terapeuta, dos pais, dos líderes, é esse. Ou deveria ser esse. Depois aí na bio aí do meu perfil, eu coloquei aí o link aí, fala um pouco mais aí do programa que eu tô desenvolvendo, né? Organize sua vida, que é uma forma de você aprender a conhecer um pouco mais a sua mente, como é que a sua mente funciona, entender um pouco mais essas regras que foram instaladas, foram ancoradas, para ver o que faz sentido e o que não faz sentido, para que você possa entrar em contato com esse potencial, com essa potencialidade que existe de você, para que possa fluir na vida. Não é eu ensinar sobre como você agir no relacionamento, como você agir no seu emprego, como você agir com o seu chefe, como você agir com a finança, isso é útil, claro, mas é pouco, porque você precisa se conectar com você, se não se conectar. Todos os atendimentos que eu faço, e eu faço também muito a mentoria, até muito ligado a empreendedorismo também, mas a gente começa a falar sobre o negócio, tudo, e aí a pessoa trava, e ela não trava no negócio, ela não trava no planejamento, ela trava nela mesma. Ela trava na insegurança, ela trava na autoestima, ela trava porque ela tá com outros problemas e ela acha que o negócio vai resolver a vida dela e não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver é quando ela entender o que está acontecendo com ela. É quando ela entender essas emoções. E é dentro de nós que está o direcionamento de para onde que nós vamos. Não está fora. Não está no jornal com a economia, falando que tá bom, tá ruim. Não tá lá no jornal, não. Tem você. É só lá que tem resposta. Todo o resto ajuda, mas não é o suficiente. Tila incrível, legal. Dani tudo, falou tudo, legal, Leandro. Eliane, tudo bom? Fantástico, está sua fala muito profundo. Legal, Márcia, minha esposa, que me ajuda bastante aí no meu autoconhecimento também. Nath, tudo bom? Legal. Leandro aqui, ala exata, sem asa não voava. Paty aqui, usei o texto com essa fábula com 2 pacientes adolescentes, 2 meninos com baixíssima autoestima, show de bola. É legal, né? E com criança, não sei se é criança também, mas é adolescente, né? Com adolescente, com criança se conecta muito, né? Porque a gente vai com uma linguagem inconsciente, né? A imagem se conecta muito com a linguagem inconsciente, então ajuda a passar a mensagem também. Isso é antigo, tá? Jesus falava em parábolas, né? E é nas parábolas que ele passava a mensagem dele. A parábola dos talentos, né? Tantas parábolas que ele disse.
Leandro, que quero muito promover uma história. Com tudo isso, é possível, vamos trabalhar junto. Legal. A Márcia colocou meu telefone aqui. Pode entrar em contato aqui no WhatsApp ou no direct. Pode ficar à vontade. A gente vai alinhando aqui. Legal, gente? Mais um comentário, alguma dúvida? Então a ideia agora é prática. Põe em prática. O que é pôr em prática? Observa, anota hoje, avalia. O que você fez, como é que você está agindo. Sabendo disso, o que você pode mudar, o que você pode fazer de maneira diferente. Para que você possa ter um resultado diferente. Einstein não dizia? Insanidade é você querer alguma coisa diferente e fazer o mesmo. É insano, né? Querer ser bilionário e continuar no trabalho que você faz hoje, do mesmo jeito que você faz hoje, e sem criar nenhum planejamento futuro. Ou seja, sua tendência é continuar do jeito que está. Então, você quer alguma coisa diferente? Faça algo diferente. Senão é insanidade. Você sonha mudar de vida, mudar lá e faz sempre as mesmas coisas. Entendeu? Não dá. Precisa mudar alguma coisa. Alguma coisa tem que mudar. E tem que mudar hoje. Amanhã, não é quando... É agora. Agora tem que mudar alguma coisa. Se não mudar alguma coisa agora, uma atitude, agora, o resultado final vai ser o mesmo que tem hoje. Simples assim. Simples assim. Quer mudar? É matemática isso, né? Se não mudar a equação ali, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então você tem que mudar algum número da equação. Se você sempre coloca lá o mais um, vai ser 2. O mais um é 2, o mais um é 2. Você tem que mudar esse 1 mais 1. Tem que ter 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4. Tem que tirar o mais por vezes, multiplicar. Você já tem que mudar a equação, senão o resultado é igual. O que você vai fazer? A partir de hoje, o que você escolhe? Não é porque eu ainda estou falando, mas é o que você escolhe fazer diferente. O que você escolhe fazer diferente. Nem que seja uma coisa, uma única coisa, uma pequena mudança, uma pequena atitude diferente. Hoje, talvez amanhã, uma outra coisa pequena. Mas continua essa pequena que você fez hoje. E assim vai. Avalia. Começa, faz um teste. Acorda aí 4 horas da manhã. Você acordou? Faz uma semana. Faz um teste. Funcionou? Melhorou sua vida? Ajudou alguma coisa? Ah, mudou. Mas eu percebo. Eu tava acordando 6 horas. Eu não preciso acordar tão cedo. Acordando 6 horas. Aí eu percebi que não estava fazendo muito sentido acordar às 6 e 7 pra mim tá bom. E é melhor, porque senão eu acordava às 6 e chegava à tarde e tinha um sono. Aí eu falei, não tá legal, preciso adaptar. Então aí a gente vai fazendo teste até que a gente vai encaixando aí qual que é a melhor rotina aí. E não tem uma rotina pronta final, não é isso pronto, agora eu vou fazer essa da minha vida, não. Vai mudando, tem que ir mudando. O Rogers fala da tendência de atualizar, de mudar, de crescer. Então a gente tem que buscar essa mudança constantemente. Senão a gente cai na ansiedade, a gente cai no tédio, ou no ansiedade ou no tédio, né? E isso não, digamos que a árvore para de crescer, ela estagna, né? A árvore não vai parar, quer dizer, vai parar de acordo com as condições do ambiente, né? Mas o ser humano psicologicamente, talvez, né, biologicamente, ele vai crescendo, né? Vai perdendo cabelo, vai com o cabelo branco, né? Igual eu tô aqui, né? Mas psicologicamente não vai crescendo, por quê? Porque muitas vezes se limita. Então a gente pode evoluir psicologicamente tanto quanto o biológico. Legal, gente, deu horário aqui. Obrigado, agradeço a todos aí pelo acompanharem aqui a live. Sucesso, próxima quinta às 20 horas teremos mais live aí com mais conteúdo, para que a gente possa trabalhar a inteligência emocional, melhorar a autoestima, trabalhar os objetivos também, e conseguir se conectar com você mesmo. Beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima semana aí. Compartilha, tá? Vou deixar gravado no GTV, compartilha a live, comenta, aperta lá aquele ícone da bandeirinha lá que ajuda a ter mais alcance também, curte, dá um print a tela aí, divulga aí, coloca nos stories também a live, tá? Ajuda a compartilhar também aí. Beleza? Obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima quinta aí. Tchau, tchau.